Olá a todos. Aqui estamos de novo reunidos para, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuarmos a nossa caminhada pela estrada de Jesus, que é a estrada que nos conduz à salvação. Jesus nos ensinou uma oração que fala bem da nossa dignidade diante do Pai Celeste. Jesus, num determinado momento, diz: já não os chamo mais servos, chamo-os amigos. E amigos que pela sua entrega na cruz se transformam nos seus irmãos. Irmãos e co-herdeiros com ele. Irmãos por quê? Porque através de Jesus podemos chamar a Deus de Abá, isto é, Pai, ou melhor, Paizinho. Por isso, no início dessa nossa caminhada de hoje, como sempre fazemos, elevemos ao Senhor Deus, Pai nosso, a nossa oração, que é exatamente aquela que o nosso irmão maior, Jesus, nos ensinou. Por isso dizemos do fundo do coração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguros nas mãos de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, e de São José, Pai adotivo de Jesus e nosso Pai também, sigamos com confiança por esse caminho, no início desta nova série, neste mês que está começando o mês de setembro. Este mês, tradicionalmente, é, como já vimos na semana passada, o segundo mês daquele tríptico temático. O primeiro foi o da vocação, agora nós entramos no mês da palavra. Faz 50 anos que aqui no Brasil o mês de setembro é especificamente dedicado à palavra. Não quer dizer que nos outros meses e no resto do ano a palavra não seja importante. Não, a palavra é tudo. Mas este mês de setembro, quando a igreja nos convida a meditar a palavra com mais atenção, com mais profundidade, é para que nos aproximemos dela, para que nos alimentemos dela. Por isso que na missa nós temos dois momentos importantes. Nós temos a liturgia da palavra, que precede a liturgia eucarística. O que é a palavra? A palavra é o pão da vida. Por isso que na liturgia nós temos a liturgia da palavra é colocada, a palavra que está contida no livro que é a Bíblia, é colocada num ambão, que nós chamamos de mesa da palavra. Por que eu digo que a palavra é alimento? É porque primeiro nós nos alimentamos da palavra, para depois nos alimentarmos da Eucaristia. Portanto, Thomas Kempis, ele tem uma frase fundamental, no meu entender. Ele diz que a palavra é a luz da alma. E o sacramento é o pão da vida. Então nós temos a palavra, luz da alma, que nos ilumina, mas que também nos alimenta, antes de nos alimentar
alimentar-nos materialmente, concretamente, do pão da vida, que é a Eucaristia. Por isso, liturgia da palavra e liturgia eucarística, mas com o mesmo sentido, com a mesma finalidade, levar-nos para aquele que é, para nós, caminho, verdade e vida. E este que é caminho, verdade e vida, nos alimenta com a palavra que ele nos legou, que ele nos deixou, e com a Eucaristia, que é o seu próprio corpo, que se transforma num único corpo, no nosso. Por isso, este mês, dedicado especificamente à palavra, deve nos ajudar na nossa meditação a mergulhar mais fundo nela, que é o que nos dá sentido, que é o que nos conduz ao pão da vida, o verdadeiro pão descido do céu, aquele com que nos alimentamos na Eucaristia, que nós chamamos comumente de comunhão. Comungamos o pão, mas também comungamos a palavra. A palavra é que nos dá esse conhecimento, essa força, esta preparação interior para podermos acolher Jesus vivo, ressuscitado naquela hóstia consagrada no nosso corpo, que passa a ser, com a hóstia consagrada, hóstia viva também. Então, nós vamos dedicar este mês de setembro a essa meditação mais profunda da palavra. E hoje, à guisa de introdução, nós vamos só falar brevemente, num rápido bosquejo, do que é o livro da palavra. O livro da palavra é a Bíblia. E a Bíblia, como coloquei aqui no quadro, a Bíblia, ela é composta de 73 livros. A Bíblia é composta de 73 livros e é dividida em várias partes. Nós temos, mas em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigo Testamento, toda aquela parte inicial, e que nós temos a Torá, quer dizer, os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o livro dos Números, o Levítico e o Deuteronômio, compõem aquilo que é o Antigo Testamento, a lei. Aí depois da lei vem os profetas, que anunciaram a palavra de Deus. A carta aos Hebreus, ela começa com este anúncio, capítulo 1, versículo 1, no princípio, quer dizer, lá atrás, Deus falou através dos profetas, e mais recentemente, quer dizer, nos últimos tempos, falou-nos através de seu Filho, que é o Cristo Jesus. Então, primeiro falaram os profetas, falaram o quê? Falaram de Deus, transmitiram o quê? A palavra de Deus. Então, o que nós temos na Bíblia é o seguinte: quem é o autor da Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? Durante muito tempo, houve um pensamento de que a Bíblia tinha sido escrita por Deus. Ou seja, Deus veio, pegou de uma pena e começou a escrever a Bíblia. Isso foi uma mentalidade que ocupou os estudiosos durante muito tempo. Muita gente discutia isso, que Deus escreveu a Bíblia. Não, esta é uma visão radical. Deus escreveu a Bíblia, sim, pelo seu Espírito, que inspirou homens a escrever a Bíblia. Então a Bíblia é a coletânea da palavra de Deus, posta por escrito por mãos humanas. Estas mãos humanas, sim,
foram inspiradas por Deus. Quer dizer, a Bíblia contém exatamente aquilo que Deus quis que os homens escrevessem. Então, a causa principal da Bíblia é Deus, sempre. A causa secundária é o homem. Deus quis precisar do homem. Ele quis que o homem o ajudasse a pôr por escrito a sua palavra. Palavra que Jesus vai corporificar, que Jesus vai encarnar, considerando aquilo que São João diz logo no início do seu evangelho. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. O verbo estava junto a Deus. A palavra estava junto a Deus. A palavra saía de Deus. O verbo era Deus. A palavra é Deus. O verbo se faz carne e habita em nós. O verbo se faz carne, quer dizer, torna-se humano como todos os humanos e habita, arma a sua tenda em nós. Essa expressão armar a tenda que está no Evangelho de São João diz respeito àquilo que os judeus conheciam. A palavra de Deus contida na arca da aliança, lá estavam as tábuas, Deus estava numa tenda, ela foi colocada numa tenda, era a parte mais sagrada do templo judeu, era exatamente aquela onde se abrigava a arca da aliança, e a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Jesus veio, ele supera isso, porque ele é o próprio Deus no povo, isto é o próprio Deus encarnado nas pessoas humanas. Isto foi o que Jesus quis fazer, e Jesus fez, entregando-se na cruz por todos os seus irmãos. Portanto, a palavra de Deus já vem de lá de trás. Desses 73 livros que compõem a Bíblia Sagrada, isso aqui, 73 livros aqui dentro. Desses 73 livros que compõem a Bíblia Sagrada, 27 são do Novo Testamento. Quer dizer, a maioria está no Antigo Testamento. Por quê? Porque no passado Deus falou através dos profetas, dos seus enviados, dos seus emissários. E isso levou séculos, que depois foi compediado, que depois foi posto por escrito. Quando Jesus veio, ele, a palavra encarnada, passou a ser o sumário, a complementação, ou melhor, a concretização daquilo que os profetas haviam dito no passado. Tanto que, quando Jesus inicia a sua missão na terra, a sua missão, a sua pregação, ele inicia dizendo, lendo a passagem do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 para frente, do profeta Isaías, que anunciava exatamente a chegada do Messias. Tanto que quando Jesus começa a famosa passagem de Isaías, o Espírito Santo repousa sobre mim. Isto é Isaías escrevendo. Jesus lê esta passagem e depois ele termina dizendo assim: hoje, neste momento, acaba de se concretizar esta profecia aqui, em mim. Nele que está falando aquilo. Portanto, Isaías previu aquele momento. Isaías antecipou aquele momento. E Jesus o concretiza, mostrando que ele é exatamente a concretização de todas as promessas que Deus fizera ao seu povo lá atrás, que os profetas anunciaram e que depois, muito depois, os homens puseram por escrito.
E é exatamente isto posto por escrito que chegou até nós com o nome de Bíblia. A Bíblia Sagrada, ou então as Sagradas Escrituras. Antigo Testamento, com a maior parte dos livros, e o Novo Testamento, que é a própria palavra encarnada. É a história, não a história como historiografia de Jesus, a biografia de Jesus, absolutamente. É a história de Jesus Salvador. É a história da salvação, porque no fim das contas, o que Deus prometeu sempre ao seu povo foi isso, a salvação, e salvação eterna. E isto foi concretizado em Jesus. Portanto, ele veio para isso. E é no Novo Testamento que se concretizam as profecias do Antigo Testamento. Portanto, o Novo Testamento não vai sem o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é incompleto sem o Novo Testamento. Um está ligado intimamente ao outro, porque a palavra testamento significa aliança. Então, primeiro, Deus fez a aliança com o seu povo. Moisés, os patriarcas, depois Moisés, os profetas, os juízes, ele fez uma aliança com o seu povo, testamento. E esse Antigo Testamento foi concretizado no Novo Testamento. Novo Testamento, Jesus. Novo Testamento, nova aliança. Em Jesus, a verdadeira e definitiva aliança, feita entre os homens e Deus, entre Deus e os homens, na pessoa de seu Filho amado, de seu Filho que se entrega, que amou tanto os seus, que deu a sua vida por eles, para a sua salvação. É isto que conta a Bíblia. A palavra de Deus, escrita pelos homens. Claro que porque foi escrita pelos homens, há diferenças no vocabulário, no contexto, nas situações vividas. Peguemos o Novo Testamento, por exemplo. Nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esta é a ordem canônica. Muito bem, Mateus não é Lucas, Lucas não é Marcos, Marcos não é João. Eles falam da mesmíssima coisa, quer dizer, de Jesus Cristo. Eles nos transmitem a mensagem de Jesus Cristo. Eles nos falam do Cristo, sem fazer biografia, mas voltado para a salvação. Falam quem é Jesus, contam o que Jesus fez, mas voltado sempre para a história salvífica que começaram lá atrás. O início da história da salvação está no capítulo 12 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é a história de Abraão. Quando Abraão aceita a palavra do Senhor e vai e sai para o desconhecido, o incognoscível, não sabe o que é, mas vai, impelido pela fé, que nós chamamos de fé abrâmica, que a partir daí passou a ser o nosso exemplo. Ouvir a palavra, escutá-la, discerni-la e pô-la em prática. Isto é o que faz o verdadeiro discípulo da palavra. E Jesus veio nos mostrar que para que nós ouvir a palavra, ouvi-lo, escutá-lo no coração, pôr em prática, missão, aquilo que Ele quer que nós façamos, com fé, com confiança, com perseverança, independentemente dos problemas, das dificuldades que encontremos na vida. Nós outros, que somos batizados, recebemos este selo, o selo de sermos missionários, e missionários da palavra.
Por isso a palavra tem que ser tudo para nós. A palavra, para nós que cremos, é justamente o fundamento da nossa vida. Somos chamados, lembram-se daquele triângulo que nós fizemos aqui da última vez? Na base está a vocação, somos chamados. Mas somos alimentados pela palavra, a fim de que possamos sair em missão. E a nossa missão, não adianta falar qual é, cada um descobre a sua. E a nossa missão é vivida na terra, com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. A nossa missão é segundo a nossa condição humana, segundo a nossa condição cultural, a nossa condição acadêmica. É segundo o nosso estado, como somos. Então, cada um de nós tem uma missão a cumprir. E esta missão, nós devemos encontrá-la, nós devemos descobri-la, nós devemos chegar a ela pelo discernimento. E o discernimento começa com a oração e o estudo bem aprofundado, bem sentido da palavra. Foi isso que nos animou aqui na paróquia a iniciar isto que chamamos de estudos bíblicos. E que com a graça de Deus, as bênçãos de Maria e de São José, nós vimos realizando há 27 anos. É exatamente isso que nós devemos continuar a fazer. E é isso que devemos comemorar também neste mês de setembro, dedicado à Bíblia. E por falar nisso, para que nós possamos ter bem uma ideia do que seja isso, não vamos hoje ficar falando da Bíblia o tempo todo, quer dizer, a Bíblia nós falamos dela o tempo todo, é verdade, tudo sai da Bíblia, mas hoje nós vamos, neste mês, pegar algumas passagens especiais da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, para que nós possamos aprofundar esse nosso conhecimento da palavra, a fim de que a nossa vocação de filhos de Deus, batizados que somos, a nossa vocação possa ser revigorada a cada dia que nos alimentamos da palavra, que saciamos a nossa sede de Cristo na sua palavra, a fim de que quando formos a comunhão, isto é, quando tomarmos a Santa Eucaristia na missa, nós saibamos exatamente o que estamos fazendo, porque não estamos fazendo isso assim por fazer, por um evento social, porque todo mundo faz. Isso não tem o menor sentido. Só tem sentido a gente tomar a comunhão, em primeiro lugar, se formos comunhão uns com os outros. E para sermos comunhão, precisamos conhecer a palavra que nos une, que é a palavra de Deus, corporificada, encarnada em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Continuemos, portanto, no nosso caminho, continuemos nessa estrada e aprofundemos o nosso conhecimento da palavra, a fim de que, fortalecido por ela, iluminados por ela, entendamos exatamente aquilo que Thomas Kempis diz da palavra. A palavra é a luz da alma e o seu sacramento é o pão da vida. Guardemos isto: palavra, luz da alma; sacramento, pão da vida. Ambos nos alimentam. Um nos mostra o caminho e o outro nos fortalece o corpo, mas nos fortalece a mente, nos fortalece a vontade e dá-nos confiança e viva esperança para, com alegria, levarmos aos nossos irmãos, pelo nosso exemplo, pelo nosso trabalho, a palavra de Deus em movimento, a palavra de Deus dinâmica, ou seja, o Cristo em nós, para que sejamos como Ele foi.
É isso que Ele quer. E é isso que a Bíblia nos ensina a ser. Portanto, não apenas leiamos a Bíblia, ouçamos o que ela nos tem a dizer. E mais do que ouvir, porque ouvimos com os ouvidos, escutemos a palavra no nosso coração. E uma vez que nós tenhamos absorvido a sua mensagem, tratemos de pô-la em prática. Porque a palavra sem ação não tem sentido também. Cada um agirá conforme o seu discernimento. É isso que Deus quer de nós. Como quis de umas determinadas pessoas, num determinado momento, em que Jesus foi chamando e que se tornaram seus apóstolos. Ou seja, os anunciadores do Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho quer dizer levar a boa nova da salvação a todos os povos. E a boa nova da salvação é a palavra de Deus. E como o Salvador é o próprio Cristo, e Cristo é a palavra de Deus encarnada, então o Evangelho é o próprio Cristo, mas o próprio Cristo em nós. Então levemos o Cristo aos outros, imitando Cristo, seguindo as suas pegadas, deixando-nos conduzir pelo seu Santo Espírito. É isto que nós vamos procurar fazer. Vimos fazendo há 27 anos, mas vamos procurar fazer com maior profundidade, com maior empenho, com maior vontade, ao longo deste mês, dedicado ao estudo da Bíblia, dedicado à Bíblia, dedicado à palavra de Deus. Hoje, na palavra de Deus, nós vamos recorrer a São João, numa passagem muito conhecida do seu Evangelho, para que, através dela, nós possamos, então, entender bem o que é, qual a mensagem de Jesus e o que se concentra nisto. Vamos descer, como o mês é da Bíblia, vamos descer um pouquinho mais ao estudo dessa palavra, fazendo exatamente aquilo que nós devemos fazer ao longo deste mês. Eu coloquei aqui que o que vai nos orientar nessa primeira parte é o capítulo 1 de São João. Primeiro vamos ver os versículos 35 a 42. Capítulo 1 de São João, versículos 35 a 42. O que diz ele? Começando no versículo número 35. Vamos ver o contexto, as personagens e o contexto. Vamos primeiro para o contexto. Onde é que esta passagem acontece? E quais são os protagonistas dela? Quem toma parte nela? Para que nós possamos ver onde nós nos inserimos nisso e como nós nos inserimos neste contexto. No dia seguinte, conta São João, aqui ele está se referindo a João Batista, estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, João Batista disse: aí está o Cordeiro de Deus. Então, entendamos o seguinte, contexto. João Batista aparece na história, já estamos pegando pelo meio. Ele tinha acabado de batizar Jesus. E na hora do batismo de Jesus, João viu abrir-se o céu e de lá vir uma voz dizendo: este é o meu filho muito amado, em quem ponho toda a minha alegria. Ouvi-o. Ora, se a voz vem do alto, era a voz de Deus. Este é meu filho amado, é o Filho de Deus. Deus aprevera o seu Filho. E terceiro ponto, Deus diz assim: ouvi-o. Ora, se nós somos chamados por Deus a
ao ouvir o que o seu filho vai dizer, ele ainda não tinha começado a dizer, o que o seu filho vai dizer, se ele nos convida, se ele nos diz para ouvir o que o seu filho vai dizer, é porque o seu filho vai falar. E vai falar através de quê? Das palavras. Através de quê? Dos seus atos. A palavra dele se constituirá no Evangelho. Os seus atos serão serão aqueles que darão sentido à vida daqueles com os quais ele vai conviver. Então a primeira coisa foi essa: Jesus vai iniciar o seu ministério, ou seja, Jesus iniciará o cumprimento da missão que lhe foi designada pelo Pai e que ele aceitou. Então João Batista diz para 2 dos seus discípulos. Então temos aqui um par. 2 dos seus discípulos. João tinha uma infinidade de discípulos. Ele está com 2. 2 estão junto dele. E João, então, vendo Jesus passar, aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é a imagem daquele que vem salvar o mundo. É a imagem do Messias. O Messias tão esperado, tão aguardado, que viria resgatar o povo. Na ocasião, o povo aguardava ansiosamente a chegada do Messias, a ponto de pensar que João Batista era o Messias. E ele, com toda humildade, vai dizer: não, eu não sou quem vocês pensam que eu seja. Depois de mim virá outro. E dele eu não sou nem digno de atar e desatar as correias da sandália, coisa que só escravo fazia. Portanto, João sabe da sua posição, sabe da sua missão. A missão é anunciar, é abrir os caminhos para o Messias. Ele decresce e o Messias cresce. Ele se apequena e o Messias se engrandece. Ele desaparece e o Messias fica. É exatamente isso que João está dizendo ao apontar para o Cordeiro de Deus. Aí, quando os 2 discípulos de João, estou continuando o texto, ouviram isso, saíram seguindo Jesus. João não disse, ele só disse: eis o Cordeiro de Deus. Foi o suficiente para que aqueles 2 discípulos, que estavam aguardando ansiosamente a chegada do Cordeiro de Deus, quer dizer, do Messias, saíssem atrás dele. João não mandou que eles fossem. João não impõe: vão atrás dele. Não, ele não disse isso aqui, segundo São João Evangelista. Esses 2 discípulos vão atrás de Jesus. Então Jesus está passando, vai andando na frente deles. E os 2 discípulos vão atrás. Ora, Jesus, que era esperto, não era bobo, percebe que está sendo seguido. Percebe. Isso é tudo muito sutil. Tanto que, no relato evangélico, no relato bíblico, ele diz assim: Jesus olhou para trás. Olhou para trás. Dizem que quando uma pessoa está seguindo outra, e ele vai seguindo e vai olhando fixamente para essa pessoa, se o olhar do seguidor, daquele que vem atrás, se concentrar na nuca da pessoa que vai na frente, essa pessoa vai voltar logo a cara. Essa pessoa sabe perfeitamente bem o que está acontecendo. Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, foi numa aula na faculdade em que nós estudávamos psicologia educacional. Então, a professora, quando disse isso, foi uma gargalhada. A professora era uma mocinha, ninguém dava muita bola para ela, não. Então ela disse isso, todo mundo riu, inclusive eu também achando que era um absurdo. Pois muito bem,
Mal sabia eu que muitos anos depois eu passaria por essa experiência, numa cidade lá de Santa Catarina. Eu sabia que estava sendo seguido, e sabia exatamente por quê. Porque o meu seguidor devia estar com o olhar concentrado na minha nuca, porque eu sentia como se fosse um fogo atrás, aqui atrás. Tanto que eu continuei andando, mas num determinado momento, era uma noite escura, tinha um poste de luz, isso numa cidade que hoje em dia nem se parece àquela que eu conheci. Era uma cidade mal iluminada, tinha um poste de luz e no resto era uma escuridão, uma sombra. Eu ia com meu pai e um amigo do meu pai. Eles iam mais à frente e eu fiquei para trás para ver. E me coloquei atrás, na sombra, atrás de um poste. E quem eu vi? Eu vi realmente uma pessoa vindo atrás da gente. E o meu pai e o amigo dele, cujo nome era Laertes, o meu pai, dois professores, colegas, o papai e o Laertes, eles não se deram conta, eu era um garoto. Eles não se deram conta de que estava acontecendo isso. Mas era real, tanto que quando a pessoa percebeu o que tinha acontecido, ele deu meia volta e saiu atrás, para depois reaparecer em outras circunstâncias. Mas eu tenho a imagem dele na minha frente até hoje. Eu sei perfeitamente bem que ele estava me seguindo. Não aconteceu nada, não tivemos nenhum problema, mas por quê? O que era aquilo? Isso não me perseguiu, mas nunca deixei de ter essa lembrança. Mas está aqui, Jesus virou para trás, sabia que estavam indo atrás dele. Aqueles dois iam atrás dele sofregamente, com certeza com os olhos fixos na nuca daquele homem que ia na frente, que era Jesus, o Cordeiro de Deus anunciado por João. Primeiro eles foram atrás porque acreditavam na palavra de João Batista. Aquele era Jesus. João Batista era o mestre deles. Então, sigam-no. Eles foram. Aí, Jesus diz assim: o que é que vocês estão procurando? Note a pergunta também. Não é quem é que vocês estão procurando. Isto é a palavra de Jesus. O que é que vocês estão procurando? Você já ouviu Jesus dizer isso para você? Jesus não diz quem é que você está procurando. Eles estavam procurando Jesus, na realidade. Jesus não precisava dizer isso. Sabia que eles estavam atrás dele, porque eles vinham realmente seguindo. Então ele quer saber o que aqueles dois queriam. Daí a resposta estranha, a resposta um tanto quanto estapafúrdia, mas nem tanto, de um deles. Que no Evangelho, evidentemente, eles perguntaram. Jesus faz uma pergunta. Então eles deviam ter dado uma resposta. Mas a resposta deles foi uma outra pergunta. E essa outra pergunta foi a seguinte: Rabi. Rabi quer dizer mestre. Eles passam a chamar Jesus de mestre. Isto é um ponto importante, porque nesse mês da Bíblia são pequenos detalhes que a gente deve perceber. Só no Evangelho de Lucas, Jesus vai ser chamado de Senhor. Quando Jesus é chamado de Senhor, é porque quem o chama de Senhor, nele reconhece uma autoridade maior. Rabi é mestre. Todo rabino era mestre. Então podia ser qualquer um. João Batista também era. Então o que acontece, ele diz assim: o que é que Jesus pergunta? O que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? Algo concreto, algo palpável. Eles podiam dizer assim: eu estou procurando o macaco que fugiu do zoológico. Mas ele não diz isso. Jesus pergunta: o que é que vocês estão procurando? E a resposta é a seguinte: Rabi, ou seja, mestre, onde é que o Senhor mora? Esta é uma pergunta que não tem sentido em relação a outra pergunta.
sentido literal. Onde é que, o que é que vocês estão procurando? Eles perguntam, onde é que o Senhor mora? Então, mas esse onde é que o Senhor mora passa a ter sentido na seguinte situação: nós queremos ir com você. Então, na realidade, aqueles dois, inspirados pela palavra de João Batista, o mestre deles, ao seguirem Jesus, quando Jesus pergunta, o que é que vocês estão procurando? Ele diz assim, onde é que o Senhor mora? Quer dizer, eu quero ir com você. Mostra-me onde você mora para que eu possa ir com você, possa encontrar você lá e principalmente possa ficar com você. Eu perguntei ainda há pouco se você já ouviu essa pergunta. O que é que você quer? Mas essa pergunta Jesus nos faz todo dia. Nos faz a todo momento. A resposta, mestre, onde é que você mora? Ela tem o sentido de nos indicar, mestre, eu quero estar com você. Eu quero ir com você. Eu quero ficar com você. Implicitamente reconhecendo que ali está o Rabi, ali está o mestre verdadeiro. Eu quero ficar com você. Ainda mais porque eles têm ouvido, eis o Cordeiro de Deus. Quando o padre na missa eleva a hóstia e diz assim, antes da comunhão, não é? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós respondemos humildemente como centurião, Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diz uma só palavra e serei salvo. Nós dizemos isso. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu digo isso, porque essa é a resposta da nossa humildade, mas lá no fundo, eu já me descobri dizendo assim, onde é que você mora? Eu quero ir com você. Eu quero estar com você. Aí Jesus tem uma reação espetacular, uma reação magnífica. Ele diz assim, ele se volta para eles, eu acredito que tenha sido assim. Os caras estão lá para trás, Jesus está diante deles. Aí Jesus se voltou, fez a pergunta, aí quando eles disseram mora, Jesus não responde assim, eu moro na rua Barão de Mesquita 763, que é aqui. O endereço da paróquia, daqui da nossa igreja matriz. Moro na rua Barão Mesquita, não diz nada disso. Onde é que você mora? A gente dá o endereço. Se eu perguntar aqui aos meus ouvintes, onde é que você mora? O Anderson vai me responder, moro na rua tal, falando de tal. Não. Jesus diz assim, simplesmente, vem e vejam. Vem e vejam. Os discípulos, aqueles dois, estão um tanto quanto temerosos. Querem estar com Jesus, mas têm um certo temor reverencial. Pois Jesus se abre. Isso é que é extraordinário. Ele se abre. E quando ele diz, vem e veja, os dois vão atrás correndo. E São João, é claro, quando ele diz assim, então eles foram, viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele o resto daquele dia. Isto aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. O resto daquele dia significa que eles passaram com Jesus pelo menos 2 horas. Pela sequência do que vem aqui, pelo menos 2 horas. Mas pode ter sido o dia inteiro, a noite inteira. Vamos entender que fosse a noite inteira. Eles passaram com Jesus. E o resultado de terem ficado com Jesus, o resultado foi que um deles, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. E por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez, depois, quando voltou para casa, foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele, achamos o
indo ao Big Brother. Não, senhor. Eles passaram o tempo todo abeberando-se nas palavras de Jesus. A palavra. Luz para a alma. Ou como canta tão bem o Padre Sidney, Anderson, o Padre Sidney, Jesus, a palavra de Deus é luz que rompe a escuridão. Estava escuro, aqueles dois viram a luz, porque Deus é luz, mas a luz que emanava de Jesus, a luz que vinha das suas palavras. Você está entendendo por que a igreja nos pede para nós refletirmos mais a fundo a palavra de Deus? Eu tenho ouvido essa passagem inúmeras vezes, sempre presto atenção, mas eu nunca ouvi isso de ninguém. A história não, a coisa é muito mais profunda. Por quê? Porque a gente se detém na palavra. E da palavra a gente descobre o que ela, na realidade, está querendo dizer. E aí, então, depois, Simão, que é o irmão de André, Simão vai ser chamado por Jesus de Pedro. Nessa hora não é Pedro, ele chama de Cefas. Cefas quer dizer pedra, em aramaico. E pedra foi traduzido em grego por Petros, que foi para o latim como Petrus, e que veio para nós Pedro. Não é nome próprio. Pedro não era nome próprio. O nome do homem era Simão. Simon bar Iona, ou seja, Simão, filho de Jonas, ou João. Esse era o nome do irmão de André. Pois bem, porque André é o primeiro discípulo a falar de Jesus, ele se torna apóstolo, Santo André, irmão de São Pedro. Muito bem, porque André é o primeiro de todos, a Igreja Oriental, os nossos irmãos ortodoxos gregos especialmente, têm uma grande veneração por André. E ao chamarem André, como André foi o primeiro a falar com Jesus, foi ele que disse: onde é que tu moras? Certamente foi ele. Porque o segundo discípulo, que não é mencionado, foram dois que foram atrás de Jesus, mas o segundo não tem um nome mencionado. Mas os estudiosos da Bíblia concluíram, com uma certa dose de certeza, concluíram que o segundo discípulo é João, o autor, o que escreveu esse evangelho. Tal a minúcia com que ele fala do evento, fala do acontecimento. Ele era um jovem, um rapazola, tinha um outro irmão chamado Tiago, o pai dele chamava-se Zebedeu, eles também eram pescadores, assim como Simão e André. Todos eram pescadores da mesma localidade. Então, essas coisas, então Jesus vai, e porque ele é o primeiro de todos, ele recebe o título na igreja ortodoxa de um protóclito. Protóclito, sei que é um palavrão, mas é protóclito. Protóclito significa primeiro apóstolo, primeiro discípulo, isto é, o que foi chamado por primeiro. Na realidade, o chefe deles todos vai ser Pedro. Assim, escolhido por Jesus, vocacionado por Jesus. Mas em suma, venham e vejam. Venham os dois comigo e vocês verão. Jesus diz isso para eles. Eles vão. Então ouviram a palavra, foram chamados, ou para ouvirem a palavra, foram chamados,
vocação. Foram chamados, foram convidados. E foram, na realidade, escolhidos. Porque se Jesus não os tivesse em mente para serem seus discípulos, para que aqueles dois fossem seus discípulos e apóstolos posteriormente, Jesus teria mandado embora. Não nos esqueçamos que os 12 primeiros foram escolhidos a dedo por Jesus. Inclusive o último, ou seja, mencionado por último, Judas Iscariotes, vírgula, o traidor. Na palavra de São João. Quando ele elenca os 12 apóstolos. Muito bem. Então, esse é o contexto e esse é o primeiro chamado, a primeira vocação. O chamado daquele que foi o primeiro discípulo, aquele que primeiro o atendeu. Na realidade foram dois. E vamos notar também uma outra coisinha que normalmente passa batido. Os 4 discípulos primeiros de Jesus foram André, o primeiro de todos, Simão, o segundo, porque André levou Simão para lá, e depois, dias depois, Jesus vai chamar o mesmo João e o Tiago, que era o irmão dele mais velho. E eles estavam lá consertando as redes junto com o pai Zebedeu. Jesus passa e diz assim: venham comigo. E os dois vão. Quer dizer, atendem o quê? Ao chamado. Atender o chamado é o quê? Atender à vocação. Portanto, nós primeiro somos escolhidos, depois somos chamados. Agora, nós temos a liberdade de decidir: vou ou não vou. Para aqueles dois iniciais, um deles André e o outro com um ponto de interrogação, mas provavelmente particularmente que não sou ninguém, eu acho que era São João mesmo, São João Evangelista, acho que o autor do 4º Evangelho, aquele que vai se referir ao tal discípulo amado. Na realidade é ele mesmo, mas ele, por uma questão de humildade e de respeito, não se autodenomina como o discípulo amado, mas era o discípulo amado, porque de todos eles era o mais jovem. Talvez por isso, não quero afirmar nada, talvez por isso. Muito bem, então esses 4. Agora esses 4, era o que eu estava dizendo e o que eu queria complementar aqui. Os 4 são 2 pares de irmãos, são 2 irmãos, André e Pedro, e outros 2 irmãos, Tiago e João. O que isso tem algum sentido? Tem. No mês da Bíblia tem. Nos outros meses do ano pode ser que não tenha, mas no mês da Bíblia tem que ter. Jesus está dando força, está dando sentido à família. Jesus escolhe os seus discípulos como membros de uma família, para formarem a família nova de Jesus. Os 4 primeiros são irmãos de sangue, o que nos aponta para o fato de que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu inexcedível amor, ele se decide por vir ao mundo, mas vir ao mundo como uma pessoa humana. E por isso, ele vai nascer de mulher, como diz São Paulo aos Gálatas, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Ele nasce de uma mulher. Jesus, Deus, quis se encarnar homem numa mulher. Será que Deus precisava disso? Ele não poderia ter vindo ao mundo já adulto feito? É Deus. Para Deus nada é impossível. Mas não, ele quis vir no seio de uma família. Ele quis precisar de um pai e de uma mãe. Aqui no caso, de uma mãe e de um pai. Para indicar
primeiros 2 irmãos e outro par de irmãos, oriundos de uma família, como que Jesus estivesse dizendo: eu também venho de uma família, e eu quero formar a minha família, vai ser uma família especial, que eu quero formar com vocês. Isto é parte da minha missão, a família de Jesus, hoje chamada a igreja, da qual nós somos filhos, portanto, irmãos de Jesus. No dia seguinte, a todos esses fatos aqui, já vamos para 43 ao 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Então significa o seguinte: Jesus estava na Judéia, certamente. Por que ele estava na Judéia, que é mais para o sul? Ele estava na Judéia porque ele era natural da Galileia. Ele estava na Judéia porque ele tinha ido à Judéia para ser batizado por João, lá no Rio Jordão. Então eles estão na região próxima ao Rio Jordão. Por isso São João aparece na história, João Evangelista aparece nessa história aqui de João, João Batista aparece na história de João Evangelista. Então Jesus está na Judéia. Aí lá um dia ele decide que é hora de voltar para a terra dele, lá para o norte, lá para a Galileia, onde ele ia começar efetivamente a sua vida missionária. Jesus também é um vocacionado do Pai por excelência. É um chamado, foi chamado pelo Pai para realizar uma missão. Essa missão ele vem realizar, vem concretizar a palavra de Deus no meio de todas as pessoas. Então ele sai da Judéia e vai para a Galileia. E é nesse caminho, no dia seguinte a esses acontecimentos, quando ele recebe Pedro e diz que o nome dele, ele é o filho de Jonas, mas que o nome dele será Cefas. Tu és Simão, mas tu serás Cefas. Jesus promete isso para Pedro. O tu és Pedro virá 1 ano e meio depois. Então ele diz assim: Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Aqui não é bem assim não. Aqui está dizendo uma coisa que eu acho que é um pouco forçado. Então eu não vou. Aqui diz que Jesus foi procurar uma pessoa. Não, ele não foi procurar. Enquanto ele caminhava, ele encontrou o verbo, em latim é o verbo invenire. Então estava escrito invenit Philippum. Ou seja, Jesus encontrou Filipe. Filipe estava lá no lugar, no caminho em que Jesus passou, estava um homem chamado Filipe. Ele já entra na história com o seu nome. E, por sinal, não é um nome hebraico, é um nome grego. Da mesma maneira como André é um nome grego. O que também indica uma certa abertura cultural, uma certa acepção de pessoas. Para os judeus, quem não fosse judeu era estrangeiro, que eles chamavam de pagão, eram pagãos. Então, Filipe tinha esse nome, embora fosse judeu, e continua São João a dizer que Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Jesus, quando passou por Filipe, disse assim: vem comigo. Note bem como Jesus faz. Vem comigo. Você já ouviu Jesus dizer para você: vem comigo? Talvez inúmeras vezes. Só que você e eu, muitas vezes, muito mais até do que vocês, não prestei atenção no que Jesus estava dizendo. Palavra! Não prestei atenção. Eu estava mais preocupado com os meus afazeres domésticos, com o meu trabalho. Quantas e quantas vezes no meu trabalho, eu fiquei lá plantado, trabalhando até tarde da noite, tendo entrado de manhã cedinho.
preocupado, mas voltado inteiramente para aquilo que eu estava fazendo, sem dedicar a Deus um minuto sequer do meu tempo. Quantas vezes isso deve ter acontecido? Pois Jesus passava por mim o tempo todo dizendo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, mas eu não podia, porque eu tinha que despachar os processos, eu tinha que atender as pessoas, eu tinha que fazer 1001 coisas. E aí eu não ouvia Jesus me chamar, mas Jesus me chamava. Eu não ouvia porque eu não estava atento. Isso durou, isso levou, mas depois não, depois mudou. E no meu trabalho eu primeiro olhava para ele, para dizer o que eu vou fazer. Eu tinha o hábito de quando despachava um processo, que era um processo daqueles cabeludos, que eu tinha que escrever qualquer coisa para levar para o diretor-geral, ele jogava o processo na minha mesa, eu lia o que era e metia na gaveta. Não escrevia nada, não falava nada. Ficava o quê? Ponderando. Senhor, dá-me discernimento para decidir isto. Muito tempo depois, eu vim a ler que o Papa João Paulo II tinha também esse mesmo hábito. Quando entravam lá os cardeais da Cúria, entregando processos para ele, processos, aqueles de difícil solução, não eram os meus, aqueles de real, difícil solução, ele pegava e metia na gaveta. Só ia abrir o processo 3, 4 dias depois. Por quê? Porque já tinha se aproximado de Deus, já tinha conversado com Deus, para saber o que devia dizer, o que devia fazer. Quando fez em relação a Deus, tudo bem, mas quando ele fez em relação a si próprio, nem sempre foi bem. São as coisas da administração doméstica, da administração do dia a dia da nossa vida. Estar atento à palavra de Deus. Vem e verás. Jesus chama, venha comigo. E esse Filipe, que também era de Betsaida, portanto ele conhecia, porque também era um pescador, ele conhecia Pedro e conhecia André. E era muito amigo de André, nem tanto de Pedro, mas de André. Os dois parece que andavam juntos. E Filipe foi com Jesus, seguiu Jesus, atendeu ao chamado, à sua vocação, aqui. Aí acontece o seguinte: depois de ter estado com Jesus, portanto, a semelhança daqueles outros dois, do André e do João, que ficaram um dia, uma noite inteira com Jesus, ouvindo a sua palavra, depois de Filipe ter estado com Jesus, ele foi procurar um amigo dele, Natanael. Achou Natanael, que aparece aqui. Ele foi procurar esse amigo dele. Diz o texto que ele foi procurar Natanael. Se ele foi procurar, é porque ele se sentiu tocado pelas palavras de Jesus. Nós que somos parte desse nosso grupo de estudos bíblicos há tanto tempo, devemos fazer a mesma coisa. Convidar as pessoas para mergulharem um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Devemos convidar essas pessoas para participarem do nosso grupo de reflexão, para virem à igreja, virem à missa, para uma conversa amiga, mas passarem um tempinho voltado para as coisas espirituais, ou seja, para ouvir a palavra, para meditá-la, para estudá-la. Foi isso que nos motivou há 27 anos a iniciarmos esse nosso grupo de estudos bíblicos, aqueles que eu chamo de nossa pequena grei. Hoje estamos assim, remotamente, mas aqueles que participam deste grupo se saibam sempre presentes no meu pensamento, nas minhas orações e no meu desejo de que a gente volte a se encontrar presencialmente para podermos
todos juntos, caminharmos na estrada de Jesus, que nos diz: vem comigo, nos chama, nos vocaciona, nos convida a ouvir a sua palavra, a meditar sobre ela, como nós estamos fazendo outra vez agora. Então Filipe vai e acha Natanael e diz assim: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. Portanto, esse Natanael também estava tocado pelo desejo de ver o Messias, de que o Messias chegasse. Porque quando ele diz aqui, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, Moisés escreveu na lei sobre Jesus. Os profetas profetizaram o Messias que iria chegar. Pois Natanael reconhece naquele homem que ele encontrou, certamente pela palavra daquele homem, mas a qual ele seguiu sem que Jesus tivesse dito outra coisa a não ser: venha comigo. Então, se ele foi, é porque o coração dele estava aberto. O coração dele estava aberto. Mas não pense que isso vai logo. Santo Agostinho, por exemplo, levou um tempão ouvindo: venha comigo, e ele não ia. Até que finalmente ele foi. E aí se transformou naquele que a gente chama Santo Agostinho, um dos doutores da igreja. Mas voltemos aqui ao nosso texto. Então também escreveram. E aí ele diz quem é. É Jesus, filho de José. Olha bem, Jesus, filho de José. Então não tinha dúvida. A primeira comunidade não tinha dúvida. O pai de Jesus era José. O pai humano de Jesus era José, marido de Maria, que todos sabiam ser a mãe de Jesus. Então, o filho de José, da cidade de Nazaré. Aí foi o ponto. Aí foi o ponto. Versículo número 46. Diz assim Natanael. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele é irônico, ele é cético, ele é descrente. Por quê? E é preconceituoso. Porque para os judeus, para os galileus, Nazaré era da Galileia, ele é de Nazaré, mas para os judeus, Nazaré era um vilarejo, cheio de covas, onde as pessoas moravam, não tinha casa, não tinha nada disso que a gente imagina casa, não é casa como a gente imagina. Eles moravam nas cavernas, das rochas. Assim é a Basílica da Anunciação, está por cima de uma rocha, de uma caverna. Muito bem, então eles moravam lá em Nazaré, nesse lugar. Então Nazaré não, era uma cidade tão ínfima, que ela sequer existia nos mapas, não aparece na Bíblia. O mapa para o judeu era a Bíblia. Das cidades antigas, citadas na Bíblia, lá na primeira parte do Antigo Testamento, não há uma única menção a Nazaré. Mas Nazaré estava lá. Então, como era um rebutalho de toda a Galileia, o Natanael pergunta, não sem preconceito: e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É irônico, é preconceituoso, não aceita aquilo, o convite, não aceita não, trata com desdém o convite do amigo, por um motivo muito simples, porque para ele Nazaré não existia, e portanto, se ele era de Nazaré, devia ser uma porcaria, devia ser uma droga, porque a cidade era também uma droga.
Aí o que acontece? O Felipe poderia ter entrado numa discussão com o amigo. Sai pra lá. Não seja preconceituoso. Não seja estúpido. Não. Felipe é direto, objetivo, sereno e pragmático. Ele diz, a resposta de Felipe é notável. Vem e verás. Não adiantam palavras para falar de Jesus. As palavras ajudam. As minhas que eu digo, de qualquer um, pode ajudar. Mas se nós não estivermos preparados para ver Jesus, para ir atrás de Jesus, por Jesus, aí é claro que nada dará certo. Nós não vamos encontrar Jesus. Então, Felipe nos dá esta grande lição. Vem e verás. Vem quer dizer, venha espontaneamente. Venha porque queres vir. E verás. Eu não vou discutir. Não adianta as minhas palavras. Você já viu isso, né? Não adianta você querer convencer uma pessoa quando ele tem na cabeça encasqueta uma coisa, não é meio. Você diz que se trata de uma zebra e o camarada acha que é um cachorro. Não adianta você querer modificar a opinião dele. Então, Felipe entende isso na resposta de Natanael, na resposta irônica de Natanael. Ele simplesmente diz, vem e verás. Vem e verás. Quando Jesus viu Natanael, conta-nos São João, quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, para os outros que já estavam com ele, outras pessoas, tinha um monte de gente lá com ele, seguindo Jesus. Quando ele vê Natanael à distância, ele diz para as pessoas assim, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Em outras palavras, aí está um homem de verdade, não um hipócrita. Jesus passaria a vida combatendo os seus inimigos, que eram os fariseus, os doutores, os mestres da lei, a quem ele chamava de hipócritas, sepulcros caiados. Ainda tempos atrás ouvimos isto. Raça de víboras. Mas de Natanael não. Natanael, ele disse, aí está um verdadeiro israelita, aquele que não é hipócrita, aquele que tem o coração aberto, tem a mente aberta, aquele que quer realmente conhecer o caminho, a verdade, a vida. Mas Natanael estava desconfiado. Aí ele pergunta assim, aquilo ali, 48 e 49, ele pergunta assim, de onde tu me conheces, Senhor? De onde tu me conheces? Ele nunca tinha visto Jesus. E a resposta de Jesus é enigmática, é precisa, é direta, para Natanael, mas não necessariamente para nós. Para nós ela é mais enigmática. Ele diz assim, Jesus respondeu à pergunta de Natanael, de onde tu me conheces, Senhor? Ele disse, antes que Felipe te chamasse, eu já tinha te visto sentado debaixo daquela figueira. Eu já tinha te visto sentado debaixo daquela figueira. Vamos concluir aqui. Então Natanael exclamou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus vai continuar dizendo umas outras coisas, mas eu não vou me deter nessas coisas mais que Jesus disse. O que eu quero dizer é que Natanael realmente ficou muito impressionado
assustado, ficou, eu diria, embasbacado com aquilo que Jesus lhe dissera. Antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. Então existe uma figueira, embaixo da qual Natanael estava sentado. O que será que ele estava fazendo sentado debaixo da figueira? Em que ele estaria pensando? Não sabemos por certo. Não sabemos. Mas foi algo tão profundo que Jesus disse: eu te vi debaixo daquela figueira. Então a figueira teve importância. A figueira, aquele momento embaixo da figueira para Natanael tinha sido fundamental na sua vida. Tinha tido uma importância enorme. E Jesus, a quem Natanael nunca tinha visto, de quem Natanael não esperava coisa alguma, porque era de Nazaré, Jesus como que a dizer para ele e para o Filipe que o convidara: Filipe, você fez muito bem em me chamá-lo até aqui. Jesus não quis isso. Jesus disse simplesmente para Natanael: eu te vi embaixo da figueira, antes que o Filipe te chamasse. Quer dizer, antes do convite de Filipe, para que ele fosse conhecer Jesus, ouvir a palavra de Jesus, convite definitivo, vem e verás, você vê por você, não sou eu que vou falar. Jesus fala que elogia Natanael como um israelita sincero, leal, honesto, reto, não hipócrita, como todos os outros. Isto pode nos dar uma pista. O que terá acontecido embaixo da figueira? E por que foi uma figueira? A figueira é um símbolo. A figueira é um símbolo. Isto também não aparece sempre. A figueira é um símbolo. O fruto da figueira é o quê? É o figo. Muito comum naquela região. O figo que era tirado da figueira, como é até hoje, eu mesmo fiz isso em Portugal, na Espanha, na casa da minha tia, que tinha sido a casa da minha avó, tinha uma figueira. A gente pegava o fruto, pegava o figo, lá, não, nem isso se fazia, e comia o figo. Comia com casca e tudo. Porque o figo é um fruto que a gente come inteiro. Não tira a casca. A gente come o figo por dentro e por fora. O figo vale por dentro e por fora. O figo é ingerido totalmente. Não se descasca como uma laranja. E o figo é muito doce. Quando ele está madurinho, ele é muito doce, tanto é que na casa da minha tia, eu me lembro, os passarinhos iam avançar na figueira para acabar com os figos. Porque o figo é doce. A figueira, meus amigos, a figueira é exatamente o símbolo da Bíblia. A figueira aqui está pela Bíblia, que é doce por dentro e por fora. A figueira é a Bíblia que nós consumimos. É a Bíblia que se abre para nós como um figo, como uma fruta excelente, para que nós nos aproveitemos dela integralmente, totalmente. São Paulo da Cruz, o fundador dos passionistas, dizia que a Bíblia era um livro que a gente lia por dentro e por fora. É a mesma imagem, a mesma ideia. Por isso, Natanael era quem era. Era uma pessoa que estava voltada para as coisas de Deus. A Bíblia, claro, que ele conhecia, era o Antigo Testamento. E ele atendeu, com uma certa ironia, ao chamado, à vocação, ao convite do seu amigo Filipe. Ele foi e descobriu Jesus. E ao descobrir Jesus, ao sentir que Jesus
Filipe tinha falado, ele diz: Senhor, reconheço que tu és o Messias, tu és o Rei de Israel, isto é, tu és o Messias, Deus com Deus, o Rei de Israel, o homem Deus, que veio como descendente de Davi para reinar sobre Israel. Aquele que nós esperamos, que vimos esperando há tanto tempo, finalmente chegou. E este és tu. Que grande lição Natanael nos dá nesse nosso início de caminhada no mês da vida. Ele estava embaixo da figueira, provavelmente por isso, porque ele estava pensando nas coisas de Deus. Ele estava voltado para as coisas de Deus. Ele queria um contato com Deus. Olha, a nossa figueira são os nossos encontros. Nós nos encontramos embaixo da figueira e o nosso figo está aqui. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Pois que nesse mês em que nós nos voltamos para o estudo mais aprofundado da palavra, que possamos seguir este exemplo com que eu pretendi, e espero que com vontade, e espero que tenha chegado a vocês, eu pretendi mostrar exatamente isso. Somos chamados por Deus, através da sua palavra, a seguir aquele que é a palavra encarnada. E fazer como fizeram André, João, Tiago, Pedro, Filipe e Natanael, os 6 primeiros discípulos de Jesus. Seguir Jesus, ir com ele, atender ao seu chamado. Vem e verás. Ele nos convida a isto, a nos reunirmos como nos reunimos aqui, há tanto tempo já, no nosso tempo cronológico, é bastante tempo. Mas não devemos desistir, devemos perseverar, com chuva ou sem chuva, com dor ou sem dor. Seguir Jesus sempre, mas segui-lo conscientemente, segui-lo espontaneamente. Vem e verás. Ouvir a sua palavra, acolhê-la no nosso coração, meditar sobre ela, discernir o caminho a tomar e sair pelo caminho. O nosso Papa Francisco nos convida a sermos uma igreja em saída, pois a igreja em saída é essa. Você será a igreja em saída se você convidar outros a participarem desse momento, por exemplo. Não o substituírem por alguma outra atividade. Hoje fica mais fácil aí para vocês, porque vocês nem se deslocam. Assistem em casa. Escolhe um tempinho, se não para assistir a este programa, mas certamente para mergulhar no estudo da palavra. Ou então, como fazia Natanael, para comer o figo. A fruta doce por dentro e por fora. O livro que se lê por dentro e por fora, de São Paulo da Cruz. O livro que é para nós caminho, verdade e vida. O livro que se resume não numa palavra figo, não, mas numa palavra só. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão. Aquele que nos permite chamar a Deus de Pai. Que Nossa Senhora, a mais perfeita discípula da palavra de Jesus,
ela nos ajude a nos revestirmos cada vez mais dessa palavra e viver durante este mês inteiro esta vontade interior de conhecermos mais e melhor, mais profundamente, a palavra do Senhor. Que ela, que levou o Senhor no seu próprio ventre, o Senhor que se formou no ventre de Maria, e que fez de Maria sua mãe e sua discípula. Ela saiu em missão para atender a prima Isabel, pois ela está em missão diariamente para atender você na sua necessidade, na nossa necessidade de sermos mais Jesus, com Jesus, por Jesus, em Jesus. Obrigado. Até a próxima.